Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica de 2014, chamado A Pequena Morte. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com Paul provocando a sua namorada Maeve, fazendo cócegas no seu pé. Isso faz com que ela queira mais, então eles continuam. Depois disso, Maeve diz ao parceiro que tem a fantasia de ser abusada. Para sua surpresa, Paul não entende a palavra e garante que ela é perfeita, dando a ela uma nota de 5 estrelas. Maeve percebe que ele a ouviu mal, então esclarece que não quer que ele a avalie, mas que a faça sentir como se estivesse forçando a situação com uma suposta violência. Isso choca Paul, então Maeve explica que é uma fantasia dela. Seu namorado afirma que sua preferência é diferente, mas a mulher defende que é normal desejar alguma agressão. Pensando nisso, Paul agarra a namorada, mas ela explica que não quer que ele faça isso agora. Ela explica que quer que seja uma surpresa, acrescentando que não quer nem ter certeza que é ele quem está fazendo isso. Isso ofende o homem, que acha que a fantasia dela não o envolve. Maeve garante que ele é o único homem com quem ela quer estar, mas ela quer sentir o medo de pensar que é outra pessoa. Quando Paul ainda não consegue se convencer da ideia, sua namorada decide deixar o assunto de lado e conversar sobre isso em outra ocasião. Em outro dia, Dan e Eve vão à terapia de casal. Após a insistência do terapeuta, Dan compartilha sua decepção com o desempenho de Eve no quarto. Sua esposa se defende, ressaltando que ele nem sequer retribui o que ela faz por ele. O terapeuta conclui que o problema deles é a comunicação, então sugere que finjam ser pessoas que não têm medo de expressar o que querem. Com isso em mente, Dan finge ser um detetive interrogando Eve naquela noite. No início é estranho, mas quando o marido entra no personagem, isso desperta algo em Eve, então ela o incentiva a satisfazê-la. Após o ato, ela elogia Dan e brinca dizendo que ele deveria ser ator, mas o homem leva a ideia a sério e pratica suas falas mais tarde. No dia seguinte, Rowena chega em casa e ouve o seu marido Richard em um momento de privacidade. Ele pede que ela se junte a ele, então Rowena o deixa finalizar com ela, esperando que isso os ajude a ter filhos. Apesar de todos os esforços, Rowena se preocupa com o fato de eles não terem engravidado. Ela compartilha essas preocupações com o seu médico no dia seguinte, mas ele não vê nenhum problema com o casal além da má sorte. O médico pergunta se ela fica satisfeita durante o tempo que passa com o marido. A mulher diz que sim, embora perceba que isso não acontece desde que se casaram. Com isso em mente, ela diz a Richard que deve deixá-la satisfeita para ajudar na concepção. No entanto, o marido acha que já a satisfez e Rowena concorda com relutância, sem querer contar a verdade a Richard. O telefone toca e Richard fica sabendo que o seu pai faleceu. Isso faz com que o homem caia em prantos, e a visão desperta algo em Rowena. Ela nunca o viu chorar antes, e em vez de se compadecer, ela se alegra com as lágrimas do marido. Isso os leva para a cama, e a mulher se sente satisfeita pela primeira vez em algum tempo. Enquanto isso, Paul e Maeve convidam seus amigos casados, Yael e Glenn, para almoçar em sua casa. Vendo que se estabeleceram, Yael acha que é hora dos dois se casarem. Paul esclarece que eles concordaram que o casamento não é para eles, mas Maeve faz um comentário indiferente, fazendo com que seu parceiro questione se ela mudou de ideia. A mulher ignora as preocupações dele e se oferece para buscar as sobremesas. Yael vai ajudá-la a se preparar, deixando Paul e Glenn. Ainda perturbado pela conversa da noite anterior, Paul pergunta a Glenn se ele já violentou alguém. Glenn fica chocado com a pergunta, o que o faz pensar se o seu amigo fez alguma coisa. O homem esclarece que sua namorada quer que ele faça isso com ela. Então, Glenn garante ao amigo que esses desejos são normais. No entanto, ele acha que a ideia de ser forçado já foi cancelada quando as parceiras pedem por isso. Isso faz com que Paul se pergunte como ele pode realizar a fantasia de Maeve. Enquanto isso, outro recém-chegado na vizinhança, Steve, leva um pacote de biscoito caseiro para a casa do casal para se apresentar. Então, o vizinho revela sua condenação anterior, como a lei exige que ele faça. Na manhã seguinte, Phil tem dificuldade para dormir e procura o afeto da sua esposa, Maureen, embora ela recuse friamente seus avanços. Durante uma reunião no trabalho, seu chefe percebe que ele está cochilando e mais tarde oferece a Phil um medicamento para dormir. O homem hesita, pois não se sente à vontade para tomar remédios, então ele pensa em misturá-los com a sua bebida. Em casa, ele dissolve o medicamento no seu chá, mas os seus filhos barulhentos o interrompem. Phil deixa sua bebida no balcão para repreendê-los, e quando retorna, encontra Maureen já bebendo. Isso lhe dá uma ideia.
O chá deixa Maureen inconsciente, permitindo que Phil se aproveite durante seu sono tranquilo. No dia seguinte, ela acorda se sentindo melhor, embora ainda não tenha se dado conta do que aconteceu na noite passada. Seu marido menciona que talvez chegue tarde em casa hoje, e para sua surpresa ela pede que ele não volte, para que eles possam passar algum tempo juntos mais tarde. Do lado de fora, Steve se depara com Phil. O novo vizinho lhe dá outro pacote de biscoito, e isso desperta a nostalgia em Phil, distraindo-o das revelações de Steve sobre a sua condenação. Enquanto isso, Rowena comparece ao funeral do pai de Richard, embora pareça mais emocionada com as lágrimas do marido. Após a cerimônia, eles vão para a cama para ter um pouco de privacidade, mas o homem não consegue mais chorar. Isso decepciona sua esposa, levando-a a outro momento insatisfatório. Naquela noite, Dan e Eve fazem outra encenação como médico e paciente. Eve imediatamente flerta com ele, mas Dan leva o papel a sério, não respondendo às suas sugestões. Ele a diagnostica com uma doença horrível, então Eve pergunta ao marido o que está acontecendo. Dan reclama que ela fugiu do personagem, mas Eve ressalta que ele acabou de lhe dar uma doença, o que não a deixa de bom humor. De repente, a mulher se sente horrível e corre para o banheiro. Dan vai confortá-la, embora ainda esteja agindo como um médico. Em outro lugar, Mônica chega atrasada ao trabalho, se desculpando por ter tido problemas com o carro. Ela começa a trabalhar como operadora de bate-papo de vídeo para pessoas com deficiência auditiva. Logo recebe uma ligação de Sam, mas ao vê-la, ele fica nervoso e desconecta. Em outra manhã, Maeve chega em casa quando um homem a agarra e a arrasta para dentro da casa. No entanto, o perfume dele faz com que Maeve perceba que é o seu próprio namorado. Paul pede desculpas por ter estragado tudo, embora sua namorada agradeça por ele ter tentado. Enquanto isso, Rowena convida Richard para assistir a filmes emocionantes na cama, esperando que eles possam fazê-lo chorar. Ela então pede a ele que ajude a cortar cebolas para a refeição, esperando que as lágrimas venham naturalmente. No entanto, o marido percebe que ela vem preparando refeições com cebola durante toda a semana, e que ele está enjoado delas. Rowena persiste e oferece a ele uma massagem, enquanto inicia uma conversa sobre seu pai falecido. Isso finalmente funciona, pois Richard começa a chorar. Ela rapidamente começa a lhe dar carinho, mas ele a rejeita, pois não quer ação enquanto pensa no seu pai. Então ele sai para dar atenção à cachorra Roxy, o que desperta uma nova ideia na mente de Rowena. Mais tarde ela deixa Roxy na casa de Maeve, pedindo à amiga que fique com o cachorro para que ela possa sair com Richard. Como se conhecem há muito tempo, Maeve percebe que Rowena está com os joelhos contraídos, o que indica que ela está mentindo. Apesar disso, sua amiga insiste e deixa o cachorro para trás. Quando volta para casa, ela informa Richard que Roxy fugiu. No entanto, em vez de lágrimas, o homem se enfurece e imediatamente procura o cachorro. Durante esse período, o rosto de Eve se ilumina ao ver o seu teste de gravidez. Ela desce as escadas e encontra Dan assistindo um filme, enquanto faz anotações. Então ela desliga a TV para chamar a atenção dele. O homem reclama, mas Eve insiste em falar sobre algo importante. Ela pergunta se ele está pronto para levar o relacionamento deles adiante. Mas Dan não entende as suas intenções e sobe as escadas. Logo, os dois estão fantasiados, pois Dan acha que ela quer levar os seus atos íntimos mais a sério. Antes que Eve possa esclarecer, a campainha toca. Dan vai atender, mas sua namorada diz para ele ignorar, pois suas notícias são mais importantes. Apesar disso, Dan atende a porta e é Steve que está se apresentando aos vizinhos. Enquanto o marido está falando com ele, Eve, furiosa, vai até o escritório e bate à porta. Percebendo que tem algo acontecendo, Steve simplesmente dá ao homem os biscoitos e espera que Dan sinta a mesma nostalgia. No entanto, isso não funciona. Então Steve finalmente confessa sua convicção, mas para sua sorte Dan não se importa e simplesmente o manda embora para que ele possa lidar com a sua namorada. Naquela noite, Rowena encontra o seu marido fazendo um cartaz de desaparecimento de Roxy. Isso a faz se sentir culpada, então ela vai buscar a cadela no dia seguinte, apenas para descobrir que Roxy realmente fugiu dessa vez. Sem saber o que fazer, Rowena pede a Maeve que não conte nada sobre isso ao marido. Quando ela chega em casa, Richard a confronta, pois encontrou os pôsteres de cachorro desaparecido no saco de lixo deles. Quando o casal começa a discutir, Steve chega para lhe trazer o seu presente. No entanto, ele aprendeu que os biscoitos não funcionam quando os casais estão passando por algum problema. Então ele decide voltar em outro momento. O marido então leva a esposa de volta para casa para ter um pouco de privacidade, levando Rowena a finalmente confessar. Ela afirma que está doente
E apesar de querer dizer que seus desejos são doentios, Richard entende isso como se ela tivesse sido diagnosticada com uma doença terminal. Ele começa a chorar, e ao ver as suas lágrimas novamente, Rowena concorda com a mentira. Enquanto isso, Phil decepciona Maureen ao chegar tarde em casa. Como uma oferta de paz, ele lhe serve um chá, mas o mistura novamente com o remédio, a levando à inconsciência. O homem continua com a rotina de deixar a esposa inconsciente usando o chá, pois é o único momento em que ele pode ficar com ela. No entanto, isso faz com que ele durma no trabalho novamente, o que acaba fazendo com que ele seja demitido. Em uma tarde, Dan pede a consulta com Eve e ela o confronta quando chega em casa. Ele se desculpa e a surpreende com uma câmera para usar durante os atos. Em seguida, ele a leva para a garagem, onde preparou adereços para fingir ser um presidiário, enquanto Eve age como a sua agente penitenciária. A mulher se comporta de forma desajeitada, mas quando ele diz que foi preso por forçar um homem a ficar com ele, ela perde o ânimo. De repente, o equipamento de iluminação solta faíscas, e Eve acidentalmente derruba a câmera de vídeo durante o tumulto. Isso irrita Dan, mas ele ainda insiste em continuar com o ato. Eve então percebe que ele está mais interessado na cena do que em consertar o casamento deles. Então ela vai embora, dando um tapa no marido quando ele tenta impedi-la. Naquela noite, Maureen confronta Phil, pois ligou para o escritório dele e disseram que ele havia saído há horas. Ela pergunta se ele tem outra mulher, já que os extratos bancários revelaram as roupas femininas caras que ele comprou recentemente, sem saber que ele as comprou para mostrar a ela enquanto ela dormia. O homem decide afirmar que tem outra mulher, em vez de confessar o que está fazendo. Ele explica que está com outra mulher, que é exatamente como a sua esposa, mas que ela não o faça sentir indesejado. Com o coração partido, Maureen o expulsa de casa. Quando Phil vai embora, ele se arrepende das suas mentiras e liga para ela. A secretária eletrônica atende e ela grava sua confissão, mas ela é interrompida quando seu carro bate. Naquela mesma noite, aniversário de Maeve, Paul a surpreende com um presente dentro de uma pequena caixa. Pensando que se trata de um anel de noivado, a mulher abre a caixa e encontra um par de brincos. No caminho para o carro, homens armados os encurralam de repente. Um deles nocauteia o namorado com uma garrafa, enquanto Maeve, aos gritos, é imobilizada contra o veículo. Sem que ela saiba, Paul contratou os homens para realizar a sua fantasia. Enquanto ela é afastada, ele se veste com um deles, mas antes que possa realizar o ato, Maeve se defende e lhe dá uma cotovelada, o deixando inconsciente. Isso leva Paul ao hospital, onde ele acorda no dia seguinte. Ao se lembrar do que aconteceu, ele pergunta se conseguiu realizar a fantasia dela, e Maeve mente para convencê-lo a parar de tentar, preocupada com a possibilidade de ele se machucar novamente. Paul então revela que tinha outra surpresa para ela naquela noite. Ele a instrui a pegar algo em suas roupas, e para sua surpresa ela descobre um anel de noivado. Apesar de não ter realizado a sua fantasia, seu desejo foi atendido, então Maeve aceita o pedido de casamento. Em contrapartida, o relacionamento de Eve e Dan é testado quando a mulher se prepara para ir embora, já que o marido não lhe dá mais atenção. Dan tenta convencê-la do contrário, mas Eve sabe que ele tem frequentado aulas de teatro sem lhe contar. O homem se defende dizendo que foi ela quem o incentivou a seguir a carreira de ator na primeira noite. Mas Eve ressalta que ele ainda mentiu. Ela diz a ele que a sua aspiração é ridícula, ferindo seus sentimentos. Mesmo assim, ele implora que ela não vá embora, enquanto lágrimas caem pelo seu rosto. Tocada pela sinceridade, Eve abraça o marido, esperançosa de que ele finalmente perceba o que ela significa para ele. No entanto, Dan corre para o banheiro para lavar o bálsamo dos olhos, revelando que usou uma técnica da aula de teatro para se fazer chorar. Ofendida, Eve critica o fato de Dan não estar pronto para ser marido, portanto não estaria preparado para algo mais. Ele supõe que ela acha que ele não está pronto para ser ator, e a sua obsessão por isso deixa Eve horrorizada. Ela se pergunta o que aconteceu com o homem que amava, então Dan diz que ele é chato. É por isso que está obcecada em interpretar papéis diferentes e ser outra pessoa. Isso convence Eve de que não vale a pena lutar pelo relacionamento se ele pensa dessa forma, então ela vai embora. Enquanto isso, Richard visita o médico de Rowena para discutir a condição dela, mas acaba descobrindo a verdade. Por causa disso, Rowena o encontra se preparando para ir embora, chocada por ela estar mentindo. Ele também percebe que ela o está fazendo chorar de propósito. Richard exige que ela lhe conte a verdade, mas em vez disso, Rowena anuncia que está grávida. Isso pega o marido de surpresa, então ele a abraça, sem saber que a contração do joelho indica que ela está mentindo novamente. Naquela noite, Monica recebe novamente uma ligação de Sam.
Mas dessa vez, ele pede que ela o conecte com seu marido. Para sua surpresa, é o número de um serviço de disque sexo. Isso faz com que Mônica hesite, mas Sam a incentiva a continuar. Sem jeito, ela retransmite as palavras da funcionária para Sam em linguagem de sinais, levando-os a se conectar com Sonia. Mônica traduz entre os dois, mas tenta evitar certos pedidos, o que Sam percebe, já que ele consegue ler os seus lábios. Sem escolha, Mônica traduz, mas hesita quando Sam pede que ela diga algo extremo. Vendo a relutância dela, ele pede para ser transferido para outra pessoa, mas quando consegue um agente homem, ele opta por voltar para Mônica. Sam pede desculpas e convence Mônica a continuar, então ela aceita sua ligação novamente. Durante esse período, Sonia está cuidando da sua avó, o que faz com que ela diga coisas fora do roteiro, estragando o clima. Incapaz de realizar várias tarefas, Sonia pede a Mônica que encene as cenas para ela, implorando que precisa do emprego para cuidar da avó. Desesperada, Mônica finge que ainda está traduzindo as palavras de Sonia. No início, ela fica hesitante, mas acaba gostando da interação. Quando Sonia retorna, Sam e Mônica riem da conversa. Então, o autor da chamada pede que a agente desligue o telefone na cara da outra mulher. Mesmo assim, ele agradece o esforço dela e Mônica admite que foi interessante. Os dois acabam conversando casualmente e Sam até desenha a mulher, iniciando uma conexão mais profunda entre eles. Mais cedo naquela noite, Mônica tem problemas com o carro, o que a leva a se atrasar. Alguém lhe oferece uma carona e o motorista é Steve. Sem saber do histórico criminal dele, Mônica entra no veículo, mas percebe que havia deixado o capô do carro aberto. Steve se oferece para fechá-lo para ela, e enquanto ele está do lado de fora, o aparelho auditivo de Mônica apresenta defeito. Ela o remove, impedindo-a de ouvir quando Steve é atropelado por um carro. Roxy passa pelo acidente, revelando que foi o carro de Phil que atropelou Steve. Enquanto isso, Mônica permanece no carro de Phil, completamente alheia ao fato de que o proprietário não voltará. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.